Queria abrir a palavra do Senhor com os irmãos no livro de Levítico, capítulo 6. O Senhor, Ele deixa uma pergunta para nós nessa noite. Tem fogo aí, crente? Amém. Tem altar? Amém. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém, meus queridos? Amém. Levítico 6,13 é exatamente o que diz, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas para que esse fogo não se apague no nosso altar, Deus tem um mistério a revelar conosco nessa noite. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3. Maravilha. Deus, Tu és fiel. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças do meu ensino. O teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos repetir, irmãos, todos juntos, o versículo 7 e 8. Não sejas sábio... Amém, irmãos? Todos juntos? Amém. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém, queridos? Podem assentar-se, fiquem à vontade. Casa do Pai é a nossa casa também. Glória a Deus. O Senhor, Ele fala comigo tremendamente nessa palavra. Quando Ele diz para nós, para a gente não se esquecer do ensinamento. E a gente não esquece, irmãos, porque desde criança, a gente não esquece a doutrina do pai, a doutrina da mãe. A mãe que está mais com a gente ali no dia a dia, que ela fala, filha, escova o cabelo, escova os dentes. Você já cortou as unhas? Tomou banho hoje? Almoça direitinho, senão mais tarde você vai sentir fome. Isso são doutrinas de homens, né? São doutrinas que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, são os conselhos, os ensinamentos que eles nos dão. O pai, da mesma forma. O meu pai, ele me ensinou a ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa de palavra, uma pessoa que honra com a sua palavra quando diz sim, eu vou, não, eu não vou. Eu não posso fazer agora, eu faço depois. Se eu pegar alguma coisa para fazer, eu fazer o meu melhor, ou então eu nem pegue. Então isso são ensinamentos que a gente vem aprendendo desde criança e que a gente guarda para toda a nossa vida. A gente, toda circunstância da vida que a gente passa, em algum momento a gente lembra de um conselho do pai, de um conselho da mãe. E assim o Senhor quer ter essa intimidade conosco. No dia de hoje, no dia de amanhã, nesse ano, no ano que vem e por toda a nossa vida, né, meus irmãos? Porque aqui está dizendo, né, bem claramente, para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Por quê? Porque aos nossos sábios nós somos fiéis, aos nossos olhos nós somos fiéis, nós somos sábios, não é? Às vezes a gente olha para dentro da gente, a gente pensa que a gente já sabe tudo. Aí vem alguém dar um conselho e fala, isso eu já sei, mas tem cumprido? Porque se a gente não tem cumprido, vem alguém para refrescar a nossa memória. Às vezes eu falo alguma coisa para minha filha e ela, tá, mãe, já sei. Aí eu falo para ela, filha, eu sei que tu sabe, só tô te lembrando para tu não esquecer. Minha filha tem 7 aninhos. Mas de vez em quando eu tenho que lembrar ela alguma coisinha ali para ela não esquecer. E assim é o Senhor com a nossa vida. Não sejas, filho, sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãos, o que eu tenho aprendido, o Senhor tem palestrado comigo essa semana, é que fugir da aparência do mal, como diz a palavra do Senhor, é mais difícil que fugir do mal. Não, peraí, Rafael, não entendi. Vou explicar. Quando a gente vê uma coisa, uma situação que aparentemente é o mal, é mais fácil a gente se desviar.
quando a gente vê nitidamente que aquilo ali é para o nosso tropeço, é para o nosso mal, é algo de ruim, é algo que não vai ser produtivo, é algo que não vai edificar, a gente vê aquilo nitidamente e a gente se aparta. Agora, a aparência do mal, tem coisa que para mim parece que é mal, que para o meu esposo às vezes não é. Porque mulher tem esse negócio, né? A gente é detalhista. A gente olha para uma pessoa, a gente já enxerga se o cabelo está penteado, se a sobrancelha está feita, e mulher é mistério. Então, o que acontece? Mulher é mais detalhista com as coisas. Alguns homens também, mas não todos. Então, o Senhor, Ele fala para nós, Ele falou comigo essa semana poderosamente sobre isso. Fugir da aparência do mal. O que é a aparência do mal? Às vezes eu vou, na hora da mensagem, eu vou pegar o celular para desligar o celular. Mas aí o irmão está lá do outro lado, vendo que eu peguei o celular, vai falar, ih, já está no WhatsApp. Né? Às vezes a gente vai entrar, a gente está numa fila, alguma coisa assim, em algum lugar, de repente a gente sai e vai para outro lugar. Às vezes a pessoa que está olhando para a gente vê a nossa atitude de uma forma que a gente não está enxergando. Às vezes para nós é normal. Algumas situações, né, que acontecem na nossa vida. Então o Senhor está dizendo, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque quando a gente teme ao Senhor, a gente segue à risca ali o que o Senhor está mandando, o que o Senhor está direcionando, o que o Senhor nos ensina no nosso dia a dia, né, meus irmãos? E é tremendo quando a gente abre o nosso coração para o Espírito Santo falar, né? Como diz a palavra, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A minha filha, eu tenho que dar exemplo da minha filha, gente. Porque às vezes eu converso com ela em casa, eu falo, Ágata, vem aqui. Ágata, para aqui. Para aí agora. Aí eu falo com ela, filha, tu tem que me atender na hora, porque isso um dia pode salvar a tua vida. Às vezes em casa é uma coisa boba, às vezes a mãe está com pressa, ou está nervosa, ou está estressada, ou está de TPM, e fala, vem aqui agora. Às vezes nem precisa ser com tanta urgência, mas a gente já acaba usando esse agora. Só que às vezes a criança vai atravessar uma rua, a gente fala, para agora. E se ela não parar, ela corre o risco, não é? Então, o Senhor, da mesma forma, assim, é os mandamentos do Senhor para a nossa vida, que vai ser saúde para o nosso corpo, vai ser refrigério para a nossa alma, para o nosso interior. Por quê? Porque são ensinamentos que a gente vai levar para a nossa vida toda. Às vezes, a gente, na escola, a gente está aprendendo algumas coisas que talvez a gente não vai usar agora, a gente vai usar depois, mas às vezes no dia que a gente estiver trabalhando, a gente vai entender por que a gente aprendeu aquilo, e assim é o Senhor. Ele já nos despeja o conteúdo todo que a gente vai usar, aquela bagagem que a gente vai carregar para a vida toda, o Senhor ele já despeja tudo de uma vez em cima da gente. Aí no dia após dia, conforme a comunhão, conforme a intimidade, o Senhor ele vai trabalhando e amadurecendo aquela ideia, amadurecendo aquele mandamento na nossa vida, para a gente compreender melhor. Então que nós possamos aceitar a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, que nós possamos, ó Deus, receber de todo o coração as palavras que o Senhor fala aqui conosco nesse lugar. Salmo 119, 10 e 11. Diz para nós assim, de todo o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, está entendendo o mistério que Deus quer conosco nessa noite? O altar do Senhor que foi falado no início é nada mais, nada menos que o nosso coração. Aí a gente ouve aí fora falando, Deus não é açougueiro, que as pessoas falam tanto, Deus não quer isso, não quer aquilo, Deus quer só o coração. Mas Deus quer a nossa vida por inteiro. Só que se os irmãos entenderem o que é vida por inteiro, os irmãos vão chegar no coração. Porque o coração ele pulsa, levando sangue para todo o nosso corpo, levando nutrientes, levando alimento, tirando as impurezas todas pelo nosso corpo. Até o oxigênio que nós respiramos, ele passa por dentro do sangue para levar oxigênio às células, ao cérebro, né? Então, a palavra do Senhor tem Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procedem as saídas da vida. Então, olha, irmãos, que o nosso altar é o nosso coração. E se a gente guardar, se a gente se deleitar na palavra do Senhor, se a gente esconder no nosso coração a palavra do Senhor, vai ficar mais difícil o inimigo nos derrubar, o inimigo nos atingir, as circunstâncias da nossa vida deixar a gente desesperado. Não vou dizer que não vai acontecer, porque tem alguns dias que a gente se encontra mais fraco do que outros.
mas o Senhor, Ele dá vitória sobre todos. A palavra do Senhor, ela diz para nós assim, que a gente passa pela dificuldade, que o servo do Senhor, ele tem o seu dia mal, mas o Senhor de todas as dificuldades nos livra. Glória a Deus. Colossenses 4. (5 e 6). Aí depois que a gente passa por esse processo, que a gente entende que o nosso coração é o altar do Senhor, que o nosso coração tem que ter o fogo do Espírito Santo ardendo continuamente, que não pode se apagar, não pode se apartar da palavra do Senhor, dos ensinamentos, das doutrinas, nós conseguimos entender muito bem isso aqui, irmãos. Porque depois que a gente é ajudado, chega a hora de ajudar, né, pastor? Depois que a gente já está cheio, que a gente já está alimentado, está na hora de alimentar o próximo. Depois que a gente já está bem vestido, está na hora de vestir o próximo. Depois que a gente já está com a nossa vida espiritual restaurada, está na hora da gente oferecer as nossas mãos, os nossos lábios, o nosso abraço, a nossa palavra de conforto para o nosso próximo, para que ele também seja curado, para que ele também seja liberto, para que ele também conheça o Espírito Santo de Deus, que é o nosso bom mestre, que é o nosso ajudador, que é o nosso professor, é o nosso amigo fiel. Aí fica fácil cumprir isso aqui. Colossenses 4, 5 e 6. Diz assim: andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Aí fica fácil, irmãos. Porque se eu me alimento de novela, toda vez que alguém vier falar comigo, eu vou saber o que aconteceu no capítulo de ontem. De hoje não, que hoje eu estou no culto. Eu vou saber o que aconteceu no capítulo de ontem. Se eu me alimento de futebol, eu vou saber, porque está na mídia, né? Eu vou saber explicar com detalhes como que foi o gol, como que foi o pênalti, como que foi os negócios, tudo lá que eu nem entendo direito. Então, se eu me alimento da palavra do Senhor, se eu compreendo que a sabedoria do Senhor é saúde para o meu interior, é saúde para o meu corpo, eu vou estar preparado para isso daqui. Andar em sabedoria com os que estão de fora. A gente não precisa se apartar daqueles amigos que ainda não estão convertidos, que ainda não fazem parte do arraial do Senhor, desde que, eu gosto de usar o desde que eles não estejam enquadrados naquele versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Porque se o meu amigo me afasta de Deus, então ele não é meu amigo. Então fica fácil da gente compreender, da gente praticar, que a gente tem que andar em sabedoria, que Deus vai mostrar para a gente de quem a gente tem que se afastar e de quem que a gente tem que se aproximar para que aquela pessoa seja curada, para que aquela pessoa seja transformada, seja restaurada, né, meus irmãos? Andando em sabedoria com os que estão de fora e muitas vezes com os que estão de dentro também, meus irmãos. Eu digo isso com tristeza, porque tem gente também dentro da casa do Senhor que não tem sabedoria nenhuma. Então a gente tem que ter sabedoria por nós e por eles. Por quê? Para que eles não nos atinjam, para que eles não nos magoem, para no caso de acontecer alguma coisa, a pessoa já chegar na igreja já virada, e às vezes a gente não compreender bem o que a pessoa quer dizer, a gente deixar aquilo passar, a gente entregar na mão do Senhor e pedir o Espírito Santo para trabalhar naquela vida e não levar aquilo em consideração. Porque tudo aquilo que fica muito na nossa mente desce ao coração. E tudo que entra no nosso coração, irmãos, é difícil de tirar. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muito que dormem. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Por quê? Porque as pessoas desistem com facilidade. Infelizmente, o espelho nosso deve ser sempre o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, para que a gente não possa se contaminar com esse mundo, para que a gente não possa se aborrecer com o nosso próximo. A gente tem que ter sempre o espelho do Senhor Jesus, porque Ele nunca vai nos decepcionar. Ele disse uma vez para João, quando João manda os discípulos irem lá interrogar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Aí ele diz assim: vai e diz a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aleluia. Aí ele diz: e bem-aventurado aquele que não se envergonhar, que não se escandalizar de mim. Então, irmãos, tem que ser doido para se escandalizar de Jesus, porque o Senhor Jesus, ele fez o bem.
todo o tempo da sua vida, 24 horas no seu dia a dia. Pode ver que ele não tinha tempo nem para ele mesmo. Quantas vezes os discípulos chegaram e falaram: mestre, vão parar para comer? Não dá tempo nem para comer, meu filho. Agora a gente tem que ir lá visitar não sei quem. Agora a gente tem que falar do amor de Deus em tal lugar. Aí de madrugada Jesus subia no monte. Porque no monte, na madrugada, a fila é menor, né, como a gente diz por aí. Então no monte, na madrugada, o Senhor Jesus subia e a multidão se acalmava para ele ter aquele tempo reservado de intimidade com o Pai. E o Senhor, ele trata conosco nessa noite. Aleluia. A gente deve aproveitar bem cada oportunidade. Todo momento é momento de falar do Senhor. A todo momento. Quando alguém vem, às vezes, se queixar, a mulher tem muito disso, né? Às vezes a gente está na fila da padaria, esperando aquele pão fresquinho. Aí vem alguém, encosta do nosso lado, começa a reclamar da vida, ou reclamar do político, ou reclamar do marido. E a gente tem que estar preparado, afiadinho, com a palavra na ponta da língua, para consolar aquele coração, para confortar aquele coração, para que do nosso ventre saia água viva. Aleluia. Sabe o mistério que o Senhor me ensinou sobre esses rios de água viva que fluirão no nosso ventre? Respira fundo aí. Quando a gente respira, a parte do nosso corpo que mais trabalha é o nosso ventre. Aí não me pergunta se é a barriga, se é o diafragma, do que é, porque eu não entendo muito bem. Essa aula de biologia eu faltei. Só que acontece... Por que do nosso ventre? Porque quando a gente fala, a gente às vezes pensa, poxa, a frase que eu vou falar é grande. Então a gente puxa uma quantidade maior de ar. Então esse rio de água viva, que é a palavra do Senhor, ele flui do nosso ventre, ele vem do nosso interior. O que tem tido no nosso interior? Qual é o nosso conteúdo? O que nós temos gastado o nosso tempo no nosso dia a dia? É para a glória de Deus? Amém. Se não é, é um despertamento. Lembrando, irmãos, que um amigo meu, ele costuma dizer muito que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, quando o Senhor fala, eu escuto primeiro. Ainda que seja eu falando, usando a minha vida para falar, quantas mensagens eu amadureci muito com o Senhor falando através da minha boca. Então, eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, não. É o Senhor que está falando conosco nessa noite. Aleluia. Aleluia. A vossa palavra seja sempre agradável. Ainda que você esteja estressado, ainda que esteja cansado, ainda que esteja na fila do ônibus mais de 1 hora, ainda que esteja com dor de cabeça, a sua palavra tem que ser sempre agradável. Agradável ao Senhor, agradável à nuvem de testemunhas que está em volta, porque nós temos a diferença na nossa vida, e essa diferença tem que ser notória a todos à nossa volta, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Temperada com sal. Olha a importância do sal. A gente pode temperar um feijão com caldo quinoa, ele vai ficar gostoso, mas vai faltar aquela pitadinha de sal. E o importante que eu aprendi com o pastor Rafael, na mensagem que ele pregou lá, que o sal, ele não pega o gosto de nada. O sal, ele dá o sabor na comida. E olha que tremendo, porque se eu botar uma pitada de sal no feijão, eu vou sentir na hora a pitada de sal. E às vezes o quinoa não. Quantas vezes eu botei o feijão para cozinhar lá, eu botei 2 quinoa e ainda faltou um pouquinho de sal, né, meus irmãos? E outra coisa, né, o sal, ele é transparente. Ele só aparece naquele momento ali que ele está no saleiro. A partir do momento que a gente despeja ele ali em cima da comida, ele já some. Então, irmãos, a nossa fé, ela tem que ser notória assim. A gente não pode se achar muito crente. A gente não pode se achar muito sábio, né? Olha os nossos próprios olhos, o que disse em Provérbios. A gente não precisa se achar. É Deus que acha em nós, é Deus que olha para nós. Então, a nossa vida sendo transparente e a nossa vida fazendo a diferença nessa terra, os irmãos e os não irmãos ainda, né? Deus vai tratar, vão perceber que há sal, que a nossa palavra é temperada com sal, que a nossa palavra alimenta. Já notou? Quando a gente come no hospital, a gente está internado no hospital, a gente come aquela comida, a comida não alimenta? Por quê? Porque falta sal. Agora, chega em casa e bota sal demais na comida. Estraga a comida. Então, irmãos, o sal, ele é para isso, para a gente ter essa temperança que a gente vai falar agora. Gálatas 5, 22 e 23.
Tremendo santo é o teu nome, Senhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha o tempero aí no domínio próprio. Só que tem um mistério nessa palavra. O pastor me corrige se eu estiver errado, tá, meu querido? O senhor é meu professor, o senhor tem liberdade para isso. O fruto. Mas tem um monte de vírgula aqui, um monte de coisa, um monte de conteúdo. Por que é um fruto? Porque o fruto é um só. Aí tem os benefícios desse fruto. Sabe, a gente que gosta muito de falar sobre saúde, eu falo muito no meu Facebook lá, eu falo muito, comento com algumas irmãs sobre saúde, sobre beleza, e às vezes uma fruta que a gente come, ela faz bem para o coração, ela faz bem para controlar a glicose, ela emagrece, e se passar na pele, a pele fica mais macia, se passar no cabelo, o cabelo fica mais liso, assim, uma fruta. Então eu entendo o que, irmãos? O fruto do Espírito, ele tem todos esses benefícios aqui. Então, a gente tem que saber estudar um por um e saber se a gente tem todos. Porque quem não tem todos, não tem nenhum. Se o fruto não está completo, ele não existe. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar muito bem esse fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, a partir do momento que ele habita em nós, ele faz florescer o amor. Ele faz a alegria perfumar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria do Senhor na nossa vida, ela perfuma a todos aos que estão à nossa volta. Quando todos percebem que a alegria da nossa vida, a fonte é o Senhor, todos querem se achegar e conhecer esse Deus o qual nós servimos. Hoje, vindo para cá, um rapaz parou a gente lá na avenida e pediu oração. Mas o que ele viu em nós? Não sei, talvez a Bíblia que estava na mão do Luizinho, talvez um brilho diferente, um negócio assim. Ele viu na gente e parou e pediu uma oração. Ele falou, não vou pedir vocês dinheiro, eu não vou pedir vocês nada, eu quero que vocês parem aqui e vocês façam uma oração por mim. Vocês podem fazer. Isso é o Senhor na nossa vida. Sabe? Aí fora tem um dito que eu gosto muito de aproveitar. Eu gosto muito da palavra do Senhor, dos versículos, mas tem versículo que não é versículo. E se a gente colocar essas frases populares, a gente quase que escreveu mais uma Bíblia, um livro de apoio, um caderninho ali de esboço. Tem um dito popular que diz que os opostos se atraem. E olha que gostoso que é nesse mistério, porque é bom, irmãos. Quando é do lado de lá para o lado de cá é benção, do lado daqui para lá já não presta. Então, os opostos se atraem. Por quê? Porque quando a pessoa vê que você, ainda que você passe por todas as circunstâncias da vida, porque a palavra do Senhor diz que o sol nasce para todos. Então, a gente vai ter queda de cabelo, a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai ter conjuntivite, a gente vai ficar internado no hospital. Se não ficou ainda, espera mais um pouquinho, você vai ficar. Estou profetizando não, mas isso é a nossa carne. Né? E todo mundo que corre sangue quente nas veias passou ou vai passar por isso algum dia. Então, o que acontece? A pessoa olha para nós e vê que a gente, às vezes, o marido faleceu, às vezes o filho ficou desempregado, ou tem algum parente ou algum conhecido que está nas drogas. Mas a alegria do Senhor resplandece na nossa vida de uma tal forma que aquilo não nos abala. A gente entrega na mão do Senhor, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente visita a pessoa e fala do amor de Deus e a gente vive, não apenas sobrevive. E quando a gente aprende a viver, a entregar a nossa vida e a vida dos que estão em volta na mão de Deus, aí acontece o que o pastor falou aqui, o fardo fica mais leve, sabe? Quando a gente quer agradar a todos e não consegue agradar a si mesmo, isso é um fardo pesado. Quando a gente quer viver em comunhão, viver em alegria, só que tem algumas pessoas que a gente não vai conseguir amar, que a gente vai ter que suportar e dar glória a Deus por isso. Que infelizmente acontece, irmãos. A palavra do Senhor ela diz que a gente vai amar o nosso próximo como a si mesmo. E em alguns textos diz que a gente vai suportar-nos uns aos outros. Então tem algumas circunstâncias da nossa vida que até esse suportar virar amor, a gente vai passar por uma longa trajetória.
E o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Então, irmãos, olha só, amor. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus declarou que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Isso é muito triste, irmãos, a gente vê isso acontecer nos dias de hoje. A pessoa fala, político tem que morrer, sabe? Para eles não tem mais jeito, não. É drogado, é encarcerado, tinha que queimar tudo, tinha que matar tudo, essa raça não presta, sabe? Isso é a falta de amor que nós temos vivido no dia de hoje. Mas aí o que o Senhor fala para nós? Olha que gostoso, Salmo 91, que todo mundo tem, que todo mundo lê. Eu tenho aqui, irmão que não quiser, que não tiver, eu dou. Salmo 91 diz para nós assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? A falta de amor pode estar na vida de qualquer um, menos na vida do crente. Amém, irmãos? Amém. As pessoas podem cair pela falta de amor. As pessoas podem matar pela falta de amor. Mas o crente que tem o amor como uma parte, uma qualidade do fruto do Espírito, ele não pode cair. Ele não pode, o Senhor não aceita. Alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor não é a nossa. Não é sempre que a gente vai estar rindo. Mas a gente, às vezes, chorando, a gente está agradando a Deus. Eu não estou maluca, não. Às vezes a gente está chorando, mas a gente está dando glória. Às vezes a gente está triste, a gente está passando mal, a gente está passando por uma dificuldade, mas a gente vai na igreja, a gente louva, a gente adora, a gente ensaia com as irmãs, a gente vem para o círculo de oração, a gente vem apoiar o pastor no culto. Então a gente está agradando a Deus. Então essa é a alegria do Senhor. E a partir do momento que o coração do Senhor está alegre com a nossa vida, nós somos fortalecidos. Paz. Nós oramos, irmãos, pela paz em Israel. Alguns salmos terminam assim, bonito, né? Fala, orar pela paz de Israel, que haja paz em Israel. Mas o nosso Israel é a nossa casa, é a nossa família. O nosso Israel são os nossos vizinhos, os nossos parentes distantes. Aí a gente começa a abrir o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, né, meus irmãos? Esse é o nosso Israel. Então, nós temos que viver a paz do Senhor. E tem um mistério, né, nesse cumprimento que todo crente usa, que a paz é do Senhor. Então, quem não tem o Senhor não tem a paz. Então, a gente tem que ter paciência dobrada com aquele que não tem o Senhor ainda. Então, a paz tem que ser reforçada com aquele que não tem, né, para que a gente possa repartir, para que a gente possa levar essa paz. Aí entra a longanimidade, que é a paciência, que é um amor fora do comum, que não é para qualquer um, que é só Deus mesmo para nos completar. Aí vem a benignidade. Benignidade é você ser bom acima da média. Sabe, quando o Luizinho compra R$1 de pão para minha mãe, ele está sendo muito bonzinho, porque todo mundo fala de sogra, meu marido é uma benção para minha mãe. Então o Luizinho vai e compra R$1 de pão para minha mãe tomar café, ele está sendo muito bonzinho. Agora, quando ele vai lá no mercado e compra aquele refrigerante, compra um pão com mortadela, ou às vezes um queijo e presunto, isso é ser benigno, isso é estar acima da média. Esse é um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Você pode passar a mão na cabeça de uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Isso é ser bonzinho, isso qualquer um pode fazer. Agora, ser benigno é deixar o amor de Deus passar do teu coração e penetrar no coração da pessoa. É você sorrir com os que sorriem, é você chorar com os que choram, é você abraçar, é você acompanhar até a pessoa ser curada. Ah, mas isso dá mais um pouquinho de trabalho, mas isso é uma qualidade do fruto do Espírito. Bondade é a pessoa ser boa. Quem não é bom não é de Deus, né, irmãos? Quem tem Deus no coração é bom naturalmente. E é um bom que não faz para aparecer. Eu vou dar um beijo na esposa do pastor, para postar no Facebook. Sabe? Quando a gente não faz para aparecer, mas a gente faz para a glória de Deus. E o Senhor, o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Você está cansado de falar, a pessoa não quer escutar? Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu aprendi com o pastor Jovão, um amigo meu que trabalha comigo na capelania. Ele falou, você está falando de Deus para a pessoa, até o ponto que a pessoa não quer mais ouvir, muda a tua estratégia, fala da pessoa para Deus.
Fala da pessoa para Jesus. Isso é ser bom. Isso é você não desistir da pessoa. Fidelidade, é ser fiel a Deus. Acima da média. O crente, ele tem que viver acima da média. Você ser fiel, você respeitar os preceitos do Senhor, você respeitar a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, você andar em novidade de vida, e é todo dia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, tudo se faz novo a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eita, glória a Deus! Então, meus irmãos, nós entendemos que quando o crente é fiel a Deus, é fiel à palavra, é fiel ao pastor, é fiel ao mandamento do Senhor, e é fiel à esposa, e é fiel ao filho, e é fiel à mãe, nós somos fiéis automaticamente. A gente não precisa fazer esforço, isso já está na nossa natureza. Essa é uma qualidade do fruto do Espírito. Mansidão é a tranquilidade, que eu já falei por aqui, que a mansidão está ligada à temperança. Entendeu o porquê do temperado com sal? A mansidão e a temperança, é o domínio próprio. É eu saber, como diz em Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. Tem o tempo que eu vou abraçar e tem o tempo que eu vou afastar. Tem o tempo que eu vou falar e tem o tempo que eu vou calar. Tem o tempo de chorar e tem o tempo de rir. Tudo tem o tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então nós entendemos que tudo que acontece debaixo do céu, Deus tem um propósito. Ainda que você não esteja rindo agora, ainda que você não vai rir nunca, nesse sentido, mas Deus vai usar, sabe, quando a gente transforma a maldição em bênção, transforma o choro em alegria. Se vocês ainda não sabem fazer isso, eu vou ensinar a receita agora. Começa a ver o lado bom das coisas. Por pior que seja. Poxa, uma pisada no meu calo tá doendo, mas aí eu lembrei que eu tenho um calo aqui, eu tenho que chegar em casa e passar um remedinho ali para ver se esse calo some. Sabe, eu tô com queda de cabelo. Poxa, eu vou conversar com alguém a esse respeito, eu vou tratar. Ah, a irmã me olhou torto. Poxa, a irmã gosta de mim, a irmã é uma benção. Então, ela deve estar com dor de cabeça, eu vou orar por ela. Eu vou lá, vou dar um abraço nela. Irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus, já vou estar orando por você essa noite. Sabe, quando você aprende a ver, enxergar o lado bom das coisas, o mundo aí fora diz otimismo, eu digo que é vida com Deus. Porque quando a gente tem vida com Deus, quando a gente tem uma amizade próxima, uma intimidade com o Senhor, a gente aprende tudo isso, a enxergar o nosso irmão como os olhos do Senhor veem, e enxergar a gente também como o Senhor vê. Porque quando a gente olha para dentro de nós como Deus nos vê, a gente começa a ficar preocupado. Poxa, eu podia orar mais. Eu até leio a palavra, mas eu podia ler mais. Então a gente começa a se policiar, a modificar alguns costumes, porque a gente fica preocupado em agradar a Deus e agradar o Senhor. E o Senhor, ele recebe isso como cheiro suave. Aleluia. 1 João 7, 4, 7 e 8. Diz para nós assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, reforçando essa palavra, que o amor, ele é paciente, é benigno. Então, o amor, ele transforma a nossa vida. Sabe, quando a gente acha que a gente já é perfeito, a gente olha pelo amor de Deus na nossa vida, a gente vê que ainda tem muito que melhorar. A gente vê que ainda tem muito para fazer, que ainda tem muito para agradar, ainda tem muito que alegrar o coração do Senhor. Aí a gente se esforça mais, a gente estuda mais, a gente ora mais, a gente se alegra mais, a gente participa mais, a gente fala mais no momento certo, glória a Deus, mas a gente participa porque nós somos um corpo. E glória a Deus, porque nós com o pastor Rafael somos dedo da mesma mão, que ele acompanha o ministério desde que o ministério começou. Então, sabe aquele amigo próximo? O pastor Rafael é com a gente, glória a Deus. E junto com ele a sua esposa, né, que é uma só carne. Os dois são nossos amigos, parceiros. Glória a Deus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí eu completo, para encerrar, com Apocalipse 22:7. Eis que cedo venho,
Bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras da profecia desse livro. Então, irmãos, o Senhor, Ele vem em breve. Mas é breve mesmo. Sabe, aquele momento que a gente come vigiando. Sabe? Quando a gente está com pressa de alguma coisa para sair, para fazer alguma coisa, ou às vezes a gente está na rua, está com pressa para vir para casa. Então é essa pressa que a gente tem que ver, que a gente tem que ter para a volta do Senhor Jesus. A gente fala, pode ser agora, então deixa eu escovar os dentes aqui que eu quero subir com os dentes escovados. Pode ser agora. Como que está a minha vida? Como estão minhas vestes? Como que está o meu interior? Será que eu tenho amado como o Senhor me ensinou a amar? Será que eu tenho estudado a palavra para ser fiel, para ser irrepreensível? Porque não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não. Ser sábio, verdadeiramente, o apóstolo Tiago até escreve sobre isso, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, sem medida. Então não vem com essa história de que a irmã de rosa é mais bonitinha, então Deus vai dar a sabedoria mais para ela. Não vem com essa história de que a irmã ali é mais senhora, então Deus vai dar mais sabedoria para ela. O Senhor, Ele tem a sabedoria dele disponível a todos nós. Basta a gente buscar, basta a gente orar, basta a gente se entregar. Né, meus irmãos? O tema ali da festa ali está acontecendo na campanha ali do pastor Cláudio, está falando buscando a intimidade com Deus. Aí a gente entende, quando a gente vai estudar sobre intimidade, que íntimo é aquele que a gente busca de dentro. Sabe? Aquela pessoa que não sai do nosso pensamento é um amigo íntimo. É uma amizade fora do comum, é uma amizade que a gente tem prazer de estar junto, tem prazer de abraçar, tem prazer de dizer que conhece. Conheço sim, é muito meu amigo, é uma bênção, é um homem de Deus. Então, irmãos, é essa proximidade que o Senhor quer conosco. Que nós possamos ser sábios, mas para sermos sábios, precisamos ter o fogo ardendo continuamente no altar, para que Ele venha apurando como que está o nosso interior. Se há impurezas, o ouro, quando ele é jogado no fogo, ele é aprovado. E ele sai mais brilhante, ele sai mais bonito. E é assim que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. É para a glória de Deus, irmãos. Eu glorifico o nome do Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.